Olá, alunos do sexto ano. Vamos à nossa aula de artes dessa semana. Muito bem. Antes de começar, lembrando que as atividades da página 61 são pessoais e eram bem simples de fazer. Só era fazer os desenhos de alegre, amedrontado, surpreso, bravo, desconfiado e movimentação de chutando bola, caindo, levantando algo pesado e voando. Então elas não são necessárias de correção aqui numa aula. Muito bem, então a gente vai para o capítulo 5, Teatro para Ser e Interpretar. Pausem a aula, vão até o capítulo, página 66, e a comecem a acompanhar. Agora eu era. A imaginação tem lugar garantido na arte. No teatro podemos ser várias pessoas, animais e até objetos. Usando a imaginação, podemos fazer de conta que vivemos em lugares e épocas diferentes. O teatro, como conhecemos, tem suas raízes na Grécia Antiga. Os gregos, inspirados por sua mitologia, trouxeram deuses e heróis para o palco. No início, as encenações tinham propósitos religiosos. Depois, os gregos criaram dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia, sendo representada por essa máscara a tragédia e por essa máscara a comédia. É tanto que essas duas máscaras são os símbolos do teatro. Na tragédia, geralmente é um herói que luta contra seu destino, de maneira que o final dessa história costuma ser triste ou violento. Na comédia, o personagem principal é engraçado e os costumes das pessoas são criticados, fazendo o público rir. Essas histórias costumam ter um final feliz. Na Grécia Antiga, as peças eram interpretadas ao ar livre, em lugares específicos como arenas, onde cabiam até 20.000 pessoas. E os gregos também, eles tinham uma capacidade de construção tão boa que alguns dos seus anfiteatros, onde ocorriam essas peças teatrais, tinham uma acústica, que é a propagação do som, tão boa que mesmo eles sem nenhum aparato para amplificar sua voz, eram escutados por todas as pessoas que estavam assistindo. E as pessoas tinham o costume de fazer silêncio ou risadas na hora das comédias. O teatro da vida. Ao observarmos a história, percebemos que o ser humano desempenha a arte de representar desde os tempos mais remotos. Em várias culturas, as encenações foram e ainda são usadas em rituais e festejos com diferentes objetivos, seja para expressar emoções, seja para celebrar. Muitas dessas representações trazem em sua estrutura música, dança, as indumentárias e as máscaras, que é o nosso foco principal dessa aula. Muito bem. Como nas arenas gregas as pessoas ficavam muito longe dos atores, as máscaras tinham uma função importante. Elas eram bem maiores do que o rosto dos atores e tinham traços bem expressivos, para que o público pudesse enxergá-las e entender o que estava sendo encenado. Além de conferir uma expressão facial ao personagem, as máscaras tinham a função de amplificar a voz do ator, para que ele pudesse ser ouvido por todos os espectadores. Para serem vistos, os atores usavam botas com salto que os faziam parecer mais altos. O uso de máscara percorreu a história e ainda é o recurso utilizado por companhias de teatro de várias partes do mundo. Ao utilizá-la, o ator precisa desenvolver amplamente sua linguagem corporal para compensar a expressão fixa do rosto a fim de intensificar as características propostas pelo adereço. Outra função importante das máscaras nas apresentações gregas era que, durante a comédia, como eles criticavam costumes, modo de vida e incluindo pessoas, principalmente pessoas importantes como generais, governos e coisa do tipo, os atores manterem
seu rosto de forma anônima, os ajudava, porque volta e meia no final de alguma peça que criticava alguém importante, os atores podiam ser presos. Mas como é que eles vão acusar determinada pessoa de ter falado ou criticado a pessoa se eles não conheciam quem era por trás da máscara? Ou seja, a máscara também era um aparato para esconder a identidade do artista. Assim ele poderia criticar à vontade sem correr o risco de sofrer algum tipo de retaliação. Comédia dell'arte. O tempo passou e a máscara tornou-se muito importante para outro tipo de teatro que surgia na Itália no século XVIII, chamado comédia dell'arte. Era um jeito diferente de fazer teatro. Os atores não decoravam falas, pois improvisavam os diálogos, e os personagens eram sempre os mesmos. As máscaras caracterizavam e diferenciavam cada um. Os mais conhecidos são o Arlequim, a Colombina, Polichinelo, Pantaleão e Capitão. As histórias eram engraçadas e apresentadas pelas ruas das cidades, aproximando assim o teatro do público. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Máscara Arlequim. Enquanto abre. Máscara Colombina. Ou seja, essa máscara de bufão, com esse adereço na cabeça, é a comum máscara do Arlequim. A máscara de Colombina, ela é mais simples, cobrindo mais vezes somente os olhos do artista. A máscara de Pantaleão já tem esse formato mais característico, com o narigão. E a última, máscara Polichinelo. Tinha outros formatos semelhantes ao Pantaleão. Viram? Muito bem. Continuando. E o interessante desse teatro é porque, como não existia uma peça em si, era tudo improvisado, eles poderiam simplesmente falar e interagir livremente com o público. Máscaras em todos os lugares. As máscaras têm sido utilizadas há muito tempo nas diversas encenações pelo mundo. Cada região ou cultura elabora sua máscara conforme seu modo de apresentar. A máscara é o principal assunto apresentado pelo teatro japonês No. A encenação mistura elementos como dança, música e poesia. Há representações sobre animais, reais e imaginários, elementos da natureza. Os atores contemporâneos encenam da mesma forma os papéis, mantendo essa tradição milenar. As máscaras geralmente são feitas de madeira. Nelas são utilizadas técnicas sofisticadas que fazem as expressões das máscaras mudarem de acordo com a luz. A gente tem um exemplo aqui de uma performance do teatro No.
Tem outros aqui que mostram melhor as máscaras do Chiatsu no.ここは新鮮なエリアで、向こうは、人間のというエリアこっちはちょっと神のエリア。必ず仮面、能面という仮面を使うこと。Aqui dá pra perceber melhor como ela muda de expressão conforme a luz. 演者は必ず仮面、能面という仮面を使うこと。そして過去世の出来事を今蘇らせるということ。すなわち、能面をつけた主人公は現代の人ではなくて亡霊、幽霊を扱うという。観客がその演者。 Muito bem. Continuando, vimos aí a máscara No, que é a máscara de um tipo de teatro japonês. O teatro romano absorveu muitas características da cultura grega, inspirando-se na mitologia e representando deuses e heróis gregos. No teatro romano, mesmo o personagem poderia ter várias máscaras, uma para cada expressão. Elas podiam ser confeccionadas em cerâmica, couro ou madeira. No caso aqui a gente tem uma máscara do deus Baco, né? Deus romano do vinho e do teatro. Aqui, ó. Misturar dança, música e poesia é muito comum nos países do Oriente. Na maioria das apresentações tailandesas, por exemplo, a forma de dançar e contar histórias é baseada no Ramakien, versão tailandesa do poema épico hindu Ramayana. A máscara impede o diálogo entre os atores, então um conjunto de cantores fica responsável pela narrativa da peça. É geralmente feita em madeira ou barro e pintada com apliques de folhas de ouro e joias falsas. No caso aqui é uma máscara da dança tailandesa Kun, que representa a divindade Indra. Tem aqui um trechinho dessa dança. Muito bem, vamos continuar. E a última máscara que vamos ver aqui é as máscaras da dança Moana Puo, que infelizmente eu não achei nenhum vídeo mostrando essa dança deles. Nas comunidades tradicionais, as máscaras costumam ser usadas para representar seres humanos, animais e seres místicos, seguindo a linguagem tradicional da comunidade ou da divindade representada.
Muitas vezes a comunidade escolhe ou nomeia o responsável pela fabricação das máscaras. Os materiais mais comuns para isso são madeira, marfim, bronze e pedra. Continuando. Na página 72. Improvisar para criar. Por que foi que eu pulei essas duas páginas? Porque é uma atividade prática que não vamos fazer, viu? Essa semana não haverá atividade prática. Ou seja, e para eu ter certeza, vocês viram o vídeo até aqui, eu quero que vocês digam qual foi a que vocês acharam mais diferente. Se foi o teatro japonês no ou a dança tailandesa com. Deixem nos comentários na videoaula, viu? No YouTube. Vamos lá. Improvisar para criar. A liberdade proposta pela comédia dell'arte na criação das falas de seus personagens foi muito importante para o processo criativo dos atores. Além da criatividade, o improviso trouxe flexibilidade e imaginação para a construção dos personagens e tornou-se até um exercício, ou como se diz na arte de interpretar, um jogo teatral. Mas a improvisação, ao contrário do que possa parecer, não consiste em fazer qualquer ação ou dizer qualquer coisa. Geralmente, ela parte de um tema que servirá de guia para quem atuará na peça. Nela, o ator experimenta o corpo, as posturas, os gestos e a voz em diversas situações e de forma livre. Atualmente, há grupos de teatro que atuam com base no improviso, como o grupo carioca Tá na Rua, do diretor Amir Hadar. O grupo traz as origens do teatro popular em seus espetáculos improvisados, feitos em praças, ruas, periferias de várias cidades, e ainda convida o público a participar de suas cenas, levando a improvisar também. No teatro, a improvisação alimenta e instiga as ideias dos atores. Preenche o quadro abaixo, criando situações para fazer um jogo teatral, que vocês vão representar. Vai ser como, por exemplo, quem, o que e onde. Por exemplo, locutor de rádio narrando um jogo no campo de futebol. Aí aqui vocês vão criar mais 3 coisas. E podem ser bastante aleatórias. Isso aqui vai ser só para vocês preencher, que a gente não vai ter uma apresentação da atividade prática. Muito bem. Vamos continuar. Página 73. Elementos do espetáculo teatral. Um espetáculo teatral é composto por vários elementos. É essencialmente que haja um ator e um público. Além disso, há vários outros elementos importantes. Vamos ver alguns. O texto conduz as ações dos personagens e mostra a qual gênero pertence: comédia, tragédia, dell'arte. O cenário cria o ambiente onde se passa a história. O figurino, composto pelas roupas que os atores vestem para compor seus personagens. E a maquiagem, que cria efeitos que podem transformar a aparência de uma pessoa. Isso tudo são elementos que ajudam no teatro. O ator precisa interpretar o personagem. Para que sua interpretação seja convincente, ele deve pensar e agir como se o que está representando fosse verdadeiro. A criação de uma história pessoal para o personagem e jogos de improviso auxiliam muito o processo de quem atuará. O trabalho do ator não é restrito ao teatro. Ele pode ser apreciado na televisão, no cinema, em vídeos na internet, em circos, na rua e também em outros tipos de apresentação, seja em grupo ou sozinho. Para começar a fazer teatro. O espetáculo teatral acontece em diversos lugares, no palco, nas praças, nas ruas, em empresas, escolas e até em ônibus. Para quem vai começar a fazer teatro, é importante seguir algumas dicas. Procure decorar suas falas. Tente ficar à vontade em cena
e ter prazer no que está fazendo. Lembre-se de que o teatro é como um jogo. Respire fundo e faça um bom aquecimento antes de começar a peça. Siga o que foi combinado nos ensaios para o grupo funcionar coletivamente. Todos têm seu papel e o lugar de cada um deve ser respeitado. Fale alto e de maneira clara para que todos possam ouvi-lo. Muito bem. Com isso, nós vamos terminando a nossa aula de artes. E para eu ter certeza de que estão aqui até agora, vamos para a agenda. A agenda vai ser a atividade da página 72 e da página 74, onde vocês vão observar 6 imagens, dizer a qual pertence cada uma e justificar sua resposta. Muito bem, não se esqueçam, página 72 e 74 da agenda. E mandem uma mensagem para mim avisando que copiaram a agenda, ok? Para ter certeza. Com isso, a gente vai acabando a nossa aula. E lembrando, semana que vem vai ser OPE, viu? Vamos começar a alternar entre OPE e artes. Tudo bem? Tchau.